Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Estamos no livro do Apocalipse, na parte 8 do módulo número 9. A Igreja cruzando os séculos. Na live anterior e no módulo, na parte anterior, nós falávamos acerca da visão como do quadro apresentado pela Igreja do Senhor, reportando a Igreja de Éfeso. Então nós falamos das reprimendas, dos elogios e das promessas direcionadas à Igreja de Éfeso. Agora nós vamos tratar da parábola do semeador. A parábola do semeador, ela é uma parábola que consta em Mateus, no capítulo de número 13. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 13. Ali nós encontramos 7 parábolas contadas por Jesus. Quando nós correlacionamos cada uma das 7 parábolas com as 7 cartas do Apocalipse e consideramos o conteúdo histórico de cada carta, nós vemos que há uma relação entre as parábolas e as cartas do Apocalipse. A primeira parábola, Jesus se apresenta como aquele que saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. Quando nós vemos a segunda parábola, a parábola da semente do joio, acerca desta palavra é dito no verso de número 37, falando de quem é aquele que semeia. E diz: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Portanto, quando nós lemos o que saiu, eis que o semeador saiu a semear, quem semeia é o Filho do Homem. Há uma correlação entre o Filho do Homem semeando com a posição dele na condição de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o homem falando com o homem. O homem, o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele morreu, sofreu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai. Então, ele é aquele que dá testemunho acerca de Deus, o Pai. Ele é a expressão da imagem de Deus. Lembrando que ao homem foi dito que ele seria a imagem e semelhança de Deus. Então ele sai a semear. Só que depois da sua morte e ressurreição, passados 40 dias, ele subiu aos céus. E lá ele permanece. E aí vem a questão. Se ele, o Filho do Homem, é aquele que semeia, e hoje, quem é que semeia a palavra de Deus? Todo aquele que semeia, o discípulo, aquele que conhece a Bíblia, aquele que conhece o plano de salvação e compartilha o plano de salvação com alguém, este representa o Filho do Homem. Ele é como um embaixador de Deus, um cooperador de Deus. Um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Então é como se dissesse, em última instância, quem fala é o próprio Jesus na boca daquele que transmite a palavra. Lembrando que quando Saulo sai perseguindo a igreja e o Senhor vem e questiona ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo questiona: Senhor, quem és tu? Eu sou aquele a quem você persegue. Eu sou Jesus. Então ele perseguia os discípulos, mas Jesus se apresenta: eu sou Jesus a quem você persegue. Então perseguir alguém da igreja é perseguir o próprio Senhor da igreja. Por quê? Porque nós somos um corpo e estamos ligados em um mesmo espírito. E o cabeça do corpo é Cristo. Então ele edifica a sua igreja e nós, quando executamos ou pregamos ou semeamos a palavra de Deus, nós estamos fazendo aquilo que ele próprio foi chamado a fazer. E quando ele semeia a palavra,
A palavra de Deus é semeada em 4 tipos diferentes de terrenos. O primeiro terreno, ele é chamado um terreno à beira do caminho, um terreno que qualquer um passa por ele. O segundo é um terreno rochoso, é um terreno em que a semente tem dificuldade para lançar as suas raízes. O terceiro é um terreno que dá muito espinho, muita erva daninha. Então a planta, mesmo nascendo, ela tem dificuldade de crescer. E por fim, nós temos a boa terra. E a boa terra é aquela terra em que plantando dá. Então ela dá a 100, a 60 e a 30 por 1. Se nós considerarmos as parábolas, as 7 parábolas como um todo, nós vamos observar que nós encontramos uma linha descendente. Porque na primeira parábola, a semente é lançada. Ela é lançada e o quarto tipo de terra, ele é aquele que produz a 100, a 60 e a 30. Na verdade, a gente esperaria que a produção fosse a 30, a 60 e a 100, ascendente. No entanto, a produção é descendente. Isso significa que o impacto da igreja nos primeiros anos, ela é maior do que o impacto da igreja nos últimos anos. Tanto é que nos últimos anos nós temos a igreja de Laodiceia, onde está acontecendo uma grande apostasia na igreja do Senhor. Então nós temos uma linha descendente. Aí você pergunta, César, por que nós temos uma linha descendente? Observa aqui. Nós temos a primeira igreja, é a igreja de Éfeso. Essa é a nossa primeira igreja. O que nós encontramos na primeira igreja? Eles deixaram o primeiro amor. A última igreja é a igreja de Laodiceia. O que acontece com a igreja de Laodiceia? Jesus está para o lado de fora. Então, aqui nós estamos falando de primeiro amor. E aqui nós estamos falando de lado de fora. Aqui nós estamos falando de uma produção a 100. Aqui nós estamos falando de uma produção a 60. Aqui nós estamos falando de uma produção a 30. Então, observa que há uma descendência. Existe uma outra razão para essa descendência. Quando nós comparamos a igreja com Israel, lembra que Israel, quando Jesus ele vem ao mundo por meio de Maria, no Apocalipse capítulo 12, Israel está vestido de sol e com a coroa de 12 estrelas na sua cabeça e a lua debaixo dos seus pés. Esta é a posição dele. Mas imediatamente ao nascimento de Jesus, ele cai daquela posição e aí ele aparece na posição de quem está fugindo, de quem está sendo perseguido. O que acontece é que a natureza inerente do ser humano, ela é carnal. Esta é a natureza. E a carnalidade do homem, ela faz com que ele facilmente perca contato ou com o Criador ou com o Redentor. Então, isso demonstra a necessidade da redenção. Quando nós vemos esta condição aqui, decadente, descendente, nós percebemos que se Jesus não vier pessoalmente,
se ele não amarrar Satanás, se ele não governar pessoalmente, ainda assim, o homem com o pecado não consegue manter o seu primeiro amor, a sua fidelidade ao longo de todo o tempo. Seja bem-vinda, Dora. Então, observa, nós temos que entender essa visão, porque isso vai refletir ao longo dos séculos. O primeiro caminho, o primeiro terreno, segundo, terceiro e quarto, se nós considerarmos aqui que nós temos 4 terrenos, nós temos o terreno à beira do caminho, nós temos o terreno rochoso, nós temos o terreno com espinhos e nós temos a boa terra. Portanto, olhando para essa ótica, nós temos aqui 25%. 25% de todo esse quadrante, são 4 quadrantes, nós temos então 4 quadrantes, nós temos então 25% que recebe a mensagem. E desses 25%, nós temos estas relações de 60 e de 30. Ou seja, existe um adágio popular que diz: a voz do povo é a voz de Deus. À luz disso aqui, Deus trata com o remanescente. A palavra de Deus, quando ela vai ao mundo, ela não impacta multidões. Em todo o ministério de Jesus, nós vemos uma grande multidão, depois nós vemos 12 discípulos escolhidos daquela multidão, e nós vemos num dado momento Jesus dizendo a eles: vocês querem ir embora também? Aquele grupo de discípulos somado aos 12. Quando Jesus aparece, nós vemos 500 discípulos. Ele aparece a um contingente de 500, mas quando vamos para o cenáculo, encontramos 120. Então, quando nós tratamos do povo de Deus na terra, olhando sobre a ótica da multidão, ele vai ser sempre um grupo pequeno. Então nós temos o povo de Deus, Israel, uma nação, mas olhando a nação de Israel, o Brasil, enquanto tem mais de 220 milhões de habitantes, 250 milhões de habitantes, Israel vai ter lá na nação o quê? Uns 7, 10 milhões de habitantes. Então há uma desproporcionalidade entre a multidão de povos e aqueles que de fato são alcançados pelo Evangelho. Por quê? Nós devemos nos lembrar que na guerra espiritual, Satanás, ele tem 2/3 do seu exército no céu, e na terra ele tem 1/3 do seu exército na terra. E esse 1/3 na terra é para impedir que nasça o filho varão, que foi arrebatado. Jesus não foi arrebatado, o filho varão então é a representação da igreja que vai ressuscitar e ser arrebatada. Então, a visão que nós temos do povo de Deus é que o povo de Deus, diante de uma magnitude de pessoas, ele vai ser sempre um contingente minoritário. É por isso que o povo de Deus, ao longo da história, ele é tão terrivelmente perseguido, por causa deste tipo de contingência. Um outro detalhe que nós podemos destacar, e lembrando que a igreja de Éfeso é a primeira igreja da série de igrejas do Apocalipse, portanto, ela é a portadora do embrião do Evangelho, levando em conta que o Evangelho nasce em Jerusalém, depois ele vai para Antioquia, mas aqui nas igrejas do Apocalipse nós nem temos Jerusalém, nem temos Antioquia, temos Éfeso como primeira igreja, representando o primeiro século de 31 a 100 depois de Cristo. Então, esta igreja, ela
ela é uma igreja, é a única igreja que o Senhor diz que vocês colocaram aqueles que se dizem apóstolos e não são apóstolos. Então, esta igreja é a igreja que tem a palavra que fundamenta o crescimento de todas as igrejas. Isto porque, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, é dito que nós somos edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a principal pedra de esquina. Então, esta igreja é a igreja que lança semente. Agora, observa. Eduardo, Renata, seja bem-vinda. Eduardo, seja bem-vindo. E Renata, seja bem-vinda. Boa noite. Observa um detalhe. A igreja, ela lança a palavra. Agora, vamos nos colocar não do lado daquele que está lançando a palavra, mas do lado daquele que está recebendo a palavra e tem que captar. Lembra que o adágio que nós encontramos em todas as igrejas do Apocalipse quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O salmista diz: uma vez o Senhor diz, duas vezes eu ouvi. Quer dizer, o Senhor fala uma vez. A palavra de Deus chega ao meu ouvido por meio de um pregador. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Cristo. E não há como ouvir se não há quem pregue. Então, o pregador me transmite a palavra e eu recebo a palavra. Agora, esse que está recebendo a palavra, ele pode ou estar à beira do caminho, ou no terreno rochoso, no espinho, ou na terra boa. O que caracteriza cada um deles? À beira do caminho. À beira do caminho, o maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração. Deixe-me dar uma visão bem simplificada desse arrebatar o que é semeado no coração. Você vai a uma igreja. Você senta e a igreja, ela tem diversos momentos. Então ela tem um momento, vou ficar com dois. Um momento de adoração, o momento da palavra e o momento do encerramento. 3 momentos. O momento do louvor, ele pode tomar a maior parte do tempo. Aí chega o momento da palavra. No momento da palavra, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ainda que a canção é baseado no contexto da Bíblia, a dinâmica da pregação é maior do que a dinâmica do canto. Então, o pregador transmite a palavra, você recebe a palavra. Aí, quando recebe a palavra, você terminou de receber o que o pastor disse. Quando recebe a palavra, algumas igrejas, o horário já está tão adiantado que imediatamente encerra o culto também. Então, terminou a pregação, encerrou o culto. Quando encerra o culto, você vai até a porta da igreja e encontra um irmão que você conhece. E quando você encontra esse irmão que você conhece, faz uma semana que você não vê aquele irmão, então vocês vão conversar das coisas do dia a dia. E aí vai conversar tipo assim: olha, eu tive um problema, tive uma luta essa semana, meu filho ficou doente, ou lá na empresa tive tal situação, etc. e tal. O fato é que quando aquela situação está acontecendo, ele está contando, a palavra que você recebeu vai se distanciando dos seus pensamentos. Porque você passa a ser reativo. Você está conversando com alguém. E aí, quando você chega em casa, tem que cuidar da família, dos filhos, tem toda aquela interação. E a palavra foi, aí já tem que dormir. E no dia seguinte tem que trabalhar. Resultado, mal terminou a pregação, provavelmente dali em diante, até o outro domingo,
a pessoa não vai se lembrar da palavra. Isto é, o maligno arrancar o que foi semeado no coração. Essa é uma das maneiras. A outra é colocar em dúvida, o tipo, o pastor falou tal coisa. Isso não é nada. E desfaz aquilo que o pastor falou. Então, são mecanismos que a palavra é tirada do coração antes dela conseguir fazer qualquer coisa. O terreno rochoso, a palavra vai mais fundo. A pessoa recebe a palavra com alegria. Ela tem o impacto daquela palavra. Aquela palavra recebida com alegria é quase como uma palavra motivacional. Ela é pela alegria daquela palavra, ela é capaz de voltar outras vezes à igreja, ao local físico, ouvir a pregação e continuar se alimentando. Mas quando chega angústia ou perseguição, ele correlaciona essa situação com a palavra. E aí ele diz, de que me adianta ter Deus do meu lado se eu estou enfrentando esta ou aquela luta? Então ele também se afasta. A luta e a perseguição, a angústia, tira ele do contexto, porque ele não consegue entender por que ele teve alegria no primeiro dia e a alegria se foi. Então a palavra, ela não gera, ela não completa o seu processo de novo nascimento. Aquele que entre o espinho é aquele que recebe a palavra também, mas ele recebe a palavra com muito mais profundidade, porque ela encontra terreno para descer. Só que nós temos que lembrar que o homem é corpo, alma e espírito. A palavra que ele recebe, ela trabalha profundo na sua alma, ela trabalha profundo no espírito. Aliás, profundo no corpo. Mas ela não atinge o espírito. Como é que isso pode? Deixe-me explicar. Jesus disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ponto. Mais à frente, ele diz assim, seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ok. A pessoa vai a uma igreja, e ela está passando por uma angústia e uma tristeza profunda. A família dela está dividida. Ela está na iminência de um divórcio. E aí ela vai na igreja. Quando ela recebe aquela palavra, certas coisas que ela não estava atenta, conecta. Ela é curada de traumas. Ela é curada de certas coisas que ela viu sendo descrito naquela palavra. E aquilo muda o componente da sua alma. Mas não gera ainda o novo nascimento. Ela volta e ela consegue refazer o seu lar, refazer o seu casamento, refazer a sua casa, porque aquele peso que impedia ela de enxergar a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará, ela foi liberta. Só que tem um detalhe. Depois, ela entra no dia a dia. E aí os cuidados do mundo. O que são os cuidados do mundo? É viver para sobreviver. É viver para pagar as contas. É viver para chegar na aposentadoria. É viver com muita dificuldade financeira. Ou é viver, se não for na área financeira, na área de saúde, é viver tendo que todo período, de tempo em tempo, ir para o hospital, sofrendo de enfermidades dos mais diversos tipos. Então aqueles cuidados da vida não dá a ela uma janela de alegria para ela continuar na casa do Senhor. Ou, do outro lado, fascinação da riqueza. Ela é empreendedora. Ela entra num mercado extremamente competitivo. Ela se envolve naquele mercado e mergulha nele. E ela não conecta essas coisas com a palavra de Deus. Então, o terreno espinhoso, ele sufoca a palavra. Ele impede a palavra de chegar à segunda parte. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, mas seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a pessoa não chegou nesse nível. Ela chegou bem perto,
mas não gerou o novo nascimento. Agora, a boa terra. A boa terra, o detalhe da boa terra é, observa, quando a gente ouve à beira do caminho, diz, ouve a palavra e não compreende. Quando fala do terreno rochoso, diz, ouve a palavra, caiu. Aqui nem fala sobre ouvir a palavra. Aliás, ouve a palavra, recebe com alegria e não tem raiz. O terceiro diz, ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação sufoca. Agora, o da boa terra, ele ouve a palavra e a compreende. Aqui, pega. Aqui está o segredo. Preste bem atenção. É preciso ouvir a palavra, mas é preciso ouvir a palavra e compreender a palavra. Deixe-me mostrar para você no livro de Neemias, no capítulo de número 8, como se deu a ministração da palavra. Observa que em Neemias, capítulo 8, versículo 3 diz, e leu no livro desde a alva até ao meio-dia. Portanto, a palavra estava sendo explanada naquele dia por pelo menos 6 horas. O povo estava atento. O povo tinha os ouvidos atentos. E diz assim, perante os homens, os que podiam entender, ou seja, pegando a faixa etária dos que são capazes de ouvir e raciocinar a respeito, eles podiam entender. E eles estavam atentos ao livro da lei. Veja só, aqui diz a beira do caminho. A beira do caminho pode ser, o indivíduo está sentado na igreja, o pastor está pregando, ele tem um amigo do lado e o tempo todo o amigo está interagindo com ele. Então parte da atenção está no púlpito, parte da atenção está na conversa paralela. Ou ele até está ouvindo, mas tem dois na frente conversando entre si. Tudo isso é o maligno tirando. Então eles estavam aqui atentos. Agora, observa o verso 8. Lerã no livro, na lei de Deus. Claramente, essa é a função do pastor, do mestre, do evangelista. Claramente, dando explicações. Então, ensinar a Bíblia é explicar o que está acontecendo naquele contexto. É como eu estou fazendo aqui. Eu estou dando explicação da parábola do semeador aplicada à igreja de Éfeso, mostrando como nasce o evangelho no seio de uma congregação. Agora, diz assim o verso 8. Ler no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia. E aqui está o segredo. Nós temos que ensinar a palavra, o meu papel é lhe ensinar a palavra, mas eu só posso parar o ensino quando você entender o que eu falo. Quando você raciocinar em cima do que eu falo. Quando você for capaz de reproduzir o que eu estou falando a uma outra pessoa. Quando você for capaz de abrir o mesmo texto que eu estou abrindo, a parábola do semeador, chegar uma outra pessoa e você explicar para ela o que você ouviu da minha parte. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele exorta a Timóteo, ele diz, 2 Timóteo capítulo 2, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus,
e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para transmitir a outro, para instruir a outro. Então, nós temos que entender a palavra ao ponto de que estamos ouvindo algo que somos capazes de retransmitir, de instruir o outro da mesma maneira que nós estamos sendo instruídos. E aqui está sendo uma das grandes dificuldades da igreja hoje. Porque as pessoas, elas estão ouvindo a palavra, mas não chegando ao nível do entendimento da dinâmica da palavra, da cosmovisão da palavra, da capacidade de ouvir e retransmitir. Como é que a gente sabe disso? Por exemplo, uma pessoa tem um amigo e ele quer levar aquele amigo a Cristo. O que ele faz? Ele diz assim: vamos à igreja para você ouvir do pastor o evangelho, porque o evangelho é necessário para a sua salvação. Por que ele próprio não contou as boas novas do evangelho? Porque ele não é capaz de articular. Ele depende do seu pastor. Então, as igrejas, a grande maioria delas, criaram uma pastor dependência. Ou seja, se o pastor não pregar, o evangelho não expande. E o papel das pessoas é só de trazer gente para ouvir o pastor falar. Ela não é capaz de retransmitir. A lógica da célula é para ser diferente. O pastor fala na igreja, a pessoa captura na igreja e retransmite o que fala. Mas ele retransmite, se ele entendeu, com as palavras dele. Qual é o grande conflito da célula? A pessoa recebe, o pastor fala, a pessoa recebe um papel, um folheto, com a síntese da mensagem do pastor, e ele é obrigado a retransmitir a síntese. E se ele tentar explicar com a palavra dele, trazendo outros exemplos, alguém que está ali vigiando vai dizer: você está querendo pregar na casa. Ora, se eu tenho que transmitir um conteúdo e você diz para mim, você está proibido de transmitir dessa maneira, daquela maneira outra. Você só pode reproduzir o que o pastor fala. Então o que eu faria? Eu vou lá, gravo a mensagem do pastor, venho na célula, toco o gravador e digo, ouço o que o pastor está dizendo e terminou. Por quê? Porque eu sou um mero papagaio do que ele está tentando transmitir para a igreja como um todo. Ele não está me capacitando a instruir. Porque o que é instruir? Como que você instrui alguém? Você chega numa sala de aula, você faz o perfil dos teus alunos, você descobre o que eles não sabem, o que eles sabem, você ajusta o conteúdo para aquele ambiente que você está diante de você e você transmite de tal maneira que quem está ali tem que entender o que você está falando. É isso que é instruir, é isso que é entender. É por isso que a boa terra, ele ouve e ele compreende. E quando ele compreende, ele é capaz de retransmitir com suas próprias palavras. Então, isto é a igreja de Éfeso. Olha só o que vai acontecer aqui. A igreja de Éfeso tem o primeiro amor. A igreja de Laodiceia tem Jesus do lado de fora. O que acontece no meio? O dogma. O dogma. Eu aprendi o dogma. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi enviado no reinado de Pôncio Pilato, padeceu, agora já fugiu, né? Mas esse é o dogma. Se você souber gravar esse dogma e retransmitir,
você está aparentemente ensinando o que você sabe. Aqui, no dogma, é a chamada decoreba. Decora. Ou seja, no meio do caminho entre o primeiro amor, decorar e colocar Jesus do lado de fora, está isto que está faltando na igreja de uma maneira geral. A capacidade de ensinar para a pessoa compreender. Ela tem que entender com suas próprias palavras. Ela tem que retransmitir sabendo do que é o assunto. Caso contrário, ela tem o dogma e o final do dogma coloca Cristo para o lado de fora. Então, a palavra de Deus. Vamos ler. Olha como funcionava a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, o versículo de número 20. Atos 19, 20. Olha só. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ela crescia e prevalecia poderosamente. Isso é uma palavra que ela é livre. Ela, quando toca o indivíduo compreende o sentido. E ele cresce naquilo. Ele é capaz de retransmitir com fidelidade aquilo que ele está aprendendo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tinha essa liberdade. Por isso que a igreja de Éfeso é a igreja identificada com o primeiro amor. Então nós temos à beira do caminho, o maligno tira do coração, solo rochoso, a angústia ou a perseguição faz escandalizar, entre espinhos cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufoca a palavra, mas a boa palavra, quem ouve a palavra compreendendo, esse frutifica, ele muda de dentro para fora. Por isso que a ideia de fruto, ele tem, lembra da videira verdadeira? Jesus é a videira, a seiva corre pela videira, você é a vara e você gera o fruto verdadeiro. E esta igreja suporta provas por amor de Jesus, não esmorece, e se ela não cuidar do que ela recebe, o candeeiro é removido. É uma igreja que odeia as obras dos nicolaítas. Vamos então fazer um overview, uma visão geral da história a partir da igreja de Éfeso. Jesus, em Marcos capítulo 16, verso 15, Jesus tinha morrido, ressuscitado, veio até os discípulos e em Marcos capítulo 16, versículo 15, um versículo que é bastante conhecido, 16:15, diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui está o início da igreja. O que é que a igreja faz? Ela vai levar o evangelho. A incumbência da igreja é levar o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Era assim para a igreja de Éfeso, continua sendo para a igreja de Laodiceia, colocando isso no curso da história. Pregar o evangelho a toda criatura. Antes de eles saírem para pregar o evangelho, lá em Atos, no capítulo de número 1, no versículo de número 8, 1:8, diz assim: Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Observa, Jesus morreu,
o Espírito Santo foi derramado. E aqui nós não estamos falando de um segundo batismo do Espírito Santo, mas todo aquele que nasce de novo, ele entra nesse batismo. Por quê? Quando a gente lê Romanos capítulo 5, versículos 3, 4, por ali, diz assim: o amor de Deus é derramado sobre nós. É como se Jesus disse, lembra que Jesus disse, eu tenho que ir, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Mas quando eu for, o Consolador virá. Então, qual que é a ideia que nós temos aqui? É muito importante nós entendermos essa ideia, esse conceito, porque ele faz toda a diferença. Imagina você tem a seguinte situação. Aqui você tem o Pai. Aqui você tem o Filho. E aqui você tem o Espírito Santo. O Pai, o Espírito Santo é como um volver de água incessante. O Pai ama o Filho, o Pai pelo Espírito Santo ama o Filho pelo Espírito Santo ama o Pai. Então há um volver incessante desta relação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, aqui vem a igreja. O que é a igreja? A igreja, ele é o corpo de Cristo. Então, ela está ligada ao Filho. Aonde? Você tem o cabeça e você tem o corpo. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Quando Jesus disse, eu vou voltar para o Pai, ele voltou para o Pai, ele diz, eu vou enviar o Espírito Santo. Então, quando ele enviou o Espírito Santo, é como se ele abrisse uma janela no céu e o Espírito Santo se tornasse uma cachoeira. Quando você vai lá na Foz do Iguaçu e você vê aquelas águas incessantes derramando, é como o Espírito Santo, o amor de Deus. E quando você lê João, capítulo 17, diz assim, da mesma maneira que Deus ama o Pai, ele ama o discípulo, ele ama a igreja. Então, o mesmo amor que percorre no Pai está em nós. Portanto, desde daquele momento em que Jesus foi e o Espírito desceu, a partir daquele momento, a igreja já estava apta a ser a testemunha de Jesus, porque ela já estava cheia do poder de Deus. Ela já estava revestida com esse poder, revestida com esta autoridade. E o que eles fazem cheios do Espírito? Apocalipse, Atos capítulo 2, o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. E aí, o verso 7, o verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, quer dizer, os 120 estavam falando revestido do poder e uma multidão estava ouvindo. Quando eles ouviram aquela voz, eles ficaram perplexos. Por quê? Porque ouviam falar na sua própria língua. Dizem os estudiosos que essa expressão, ouvir falar na própria língua, é o equivalente a dizer que eles estavam ouvindo na sua língua materna. É aquele primeiro encontro com a língua. Quando, por exemplo, tem pessoas que nascem no Nordeste e fala a linguagem própria do Nordeste, outra que nasce no Sul, Rio Grande do Sul, fala a linguagem. E pela maneira da fala, você distingue um nordestino de um rio-grandense.
Por quê? Porque ele fala com aquela língua materna, aquela língua regionalizada. E eles estavam ouvindo. E o que é que eles estavam ouvindo? Diz aqui o verso 11. As grandezas de Deus. Lembra quando o Jesus nasceu e vieram os anjos do céu comunicando que aquele era um dia de grande alegria, porque estava sendo aberto as boas novas para os homens? Então, estas boas novas de salvação era o que eles estavam ouvindo. E aí, quando eles vão para o capítulo 4, o versículo 31, nós encontramos assim: tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. E quando eles anunciavam a palavra, no Atos capítulo 2, diz assim: ouvindo eles estas coisas, disseram: que faremos? E aí Pedro diz: arrependa. E aí, aqui diz assim no verso 41, os que aceitaram a palavra foram batizados. Então, a igreja, ou a multidão, o povo, estava ouvindo uma palavra pregada por homens cheios do Espírito Santo, e eles estavam vindo para a igreja. E quando eles vieram para a igreja, o que a igreja faz? Qual é o papel dos discípulos, dos apóstolos? Mateus, capítulo 28, o versículo 19. Ide portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, o modelo esperado para a igreja é: o evangelista prega o evangelho, o indivíduo se arrepende, ele é conduzido ao pastor, o pastor leva o indivíduo às águas do batismo, o indivíduo se torna membro da igreja local, o mestre tem a função de ensinar a esse discípulo de tal maneira que ele seja capaz de voltar-se na posição do evangelista, pregar o evangelho e fazer todo o ciclo de novo. Então, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, 2 Timóteo 2, 2, Paulo diz: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis, idôneos para instruir o outro. E aqui vem aquela palavra compreender. Não é decoreba, não é ensinar o dogma, mas é ensinar de forma que o outro compreenda e reproduza. Então esta é a ideia. E quando a igreja ela cumpria essa função, em Atos capítulo 8, olha o resultado de uma igreja que obedece o id na plenitude. Atos capítulo 8, versículo 2. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Agora, olha o verso 4. Entre mentes, os que foram dispersos ia por toda parte pregando a palavra. Pregando a palavra. Então observa que quando o evangelho ele é ensinado na forma como a Bíblia ensina, como Jesus instruiu e como os apóstolos instruiu, o que aconteceria hoje numa pandemia? A igreja podia continuar fechada. Por quê? Se não é uma perseguição, a pandemia obriga o distanciamento social. Mas ela não obriga
pequenos grupos se reunirem, de 2, 3, entre os conhecidos. Então, numa família tem 5 pessoas. Se uma ali é cristã, ele está apto a ensinar o evangelho a quem está ali. Quer dizer, se em cada casa onde houvesse um cristão, nos relacionamentos possíveis numa pandemia, ele estivesse apto a ensinar a palavra com a mesma propriedade do seu pastor, a igreja podia continuar fechada e o evangelho não sofreria nenhuma descontinuidade. Por quê? Porque aonde eles iam, pregavam o evangelho. É claro que nós vamos encontrar níveis diferentes, mas eles pregavam o evangelho. Eles tinham consciência. E qual era o evangelho que eles pregavam? Jesus ressuscitou. Era isso. Aquele que vocês crucificaram, ele ressuscitou. Nós somos testemunhas, nós vimos pessoalmente, ou temos um amigo que viu. E aí ele vai e retransmite esta palavra. E assim, em Atos, no capítulo 9, no versículo 2, a igreja começou a ser conhecida e lhes pediu carta a fim de que, achando alguns que era do caminho. Então, a igreja primitiva, ela começou a ser conhecida como a igreja do caminho. Por quê? Aonde quer que alguém fosse, ele falava o evangelho. E o que era o evangelho? Jesus morreu por causa do meu pecado, ressuscitou ao 3º dia, está à direita do Pai. Nós conhecemos quem são testemunhas desses eventos, e isto nos traz salvação. Eles compreendiam o mistério da cruz, e era o que eles retransmitiam. Por isso, em Atos, no capítulo 9, eles eram conhecidos como a igreja do caminho. Em Atos, no capítulo 24, o versículo 5, quando Paulo é questionado, diz assim: porque tendo nós verificado que este homem, Paulo, olha só o que disseram dele, ele é uma peste e promove sedição entre os judeus, sendo também o principal agitador das seitas dos nazarenos. Jesus, ele era conhecido como aquele que veio de Nazaré. Paulo, quando ele se converte, lá em Atos, no capítulo 9, ele falava de Jesus, depois ele convencia de Jesus, depois ele provava quem era Jesus. Ou seja, ele aumentou o nível do conhecimento da fé. E ali, naquele momento, ele era conhecido como membro da seita dos nazarenos. Quer dizer, há um Jesus que morreu na cruz, e ele fala desse homem que morreu e ressuscitou. Era a essência da mensagem. Mas lembra que quando Jesus falou, ide, ensinai, olha o resultado do ensino. Atos, capítulo 11, versículo 26. 11, 26. Tendo encontrado, Barnabé encontrou Paulo, que era Saulo, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por que eles eram chamados cristãos? Porque agora a mensagem entrou dentro deles e eles eram a imagem de Cristo. Foram um passo adiante. Primeiro eles eram conhecidos como alguém que anda no caminho. Depois eles eram conhecidos como alguém adepto do Nazareno. Agora eles eram conhecidos por ser igual ao Nazareno. A imagem do Nazareno, a mesma índole do Nazareno, o mesmo sentimento que havia no Nazareno,
a mesma maneira de viver, como Pedro, por exemplo, quando ele negou Jesus, eles disseram, mas você fala como ele. Quer dizer, há uma identificação plena no discipulado. E a igreja, ela é conhecida como a miniatura de Cristo, podemos assim dizer. Representante de Cristo na terra, a imagem de Cristo na terra, a expressão da comunidade cristã. É por isso que em Atos capítulo 2, quando nós lemos no versículo 47, diz assim, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja se tornou como um chamariz, como a mel de abelha. As pessoas vinham em direção à igreja, elas queriam receber aquilo que a igreja tinha para transmitir. Quando você lê, por exemplo, 1 Coríntios, no capítulo 12, 1 Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 14, diz assim, se pois, no final aqui, se porém, capítulo 12, porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é por todos convencido, por todos os julgados, tornaram-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Isso aqui é uma representação da igreja primitiva. Tem um livro, e eu vou passar a história tal como está contada nesse livro, chamado Caçadores de Deus. O pastor conta que ele foi convidado para pregar numa igreja, e ele foi junto com sua esposa. E aí naquela igreja tinha 5 cultos. Ele estava no primeiro culto da manhã. Conta que, quando a sua esposa subiu no púlpito para cantar, ele estava sentado esperando a sua vez para pregar. Quando num dado momento, as pessoas começaram a cair, chorando, arrependida, só por ter ouvido a canção, alguma coisa ali aconteceu que impactou aquela igreja. E as pessoas, elas se arrependiam, choravam, confessando seus pecados e caíam no chão. Era o primeiro culto. Quando chegou o horário do segundo culto, a igreja que estava reunida no primeiro culto continuou lá dentro, chorando, confessando seus pecados. Quem foi chegando e entrando na igreja para o segundo culto, também foram impactados pela presença de Deus. E eles caíram chorando e confessando seus pecados. E assim foi o terceiro culto, o quarto culto, o quinto culto. Quando chegou no quinto culto, não cabia mais gente. Há muito tempo não cabia mais ninguém dentro da igreja. Podia se olhar no pátio da igreja, as pessoas caídas, chorando e confessando seus pecados. Resultado. Aquele avivamento, naquele momento, foi tão impactante que aquele pastor que era para pregar naquele domingo à noite, ele teve que ficar uma semana instruindo as pessoas a respeito daquilo que elas receberam em Cristo, fruto daquele mover, semelhante a este que Paulo está dizendo aqui. Eles percebem a presença de Deus, se prostram diante da face de Deus, e testemunha que Deus está presente naquele lugar. João, seja bem-vindo. Então, com isso, nós vemos a maneira como a igreja nasceu no fervor do Espírito de Deus. É muito importante nós termos essa correta percepção, porque aí nós vamos entender como de fato a palavra de Deus, como de fato Deus utiliza da sua palavra por meio dos seus filhos
para trazer almas para Cristo. Aqui nasce a igreja, aqui nasce o primeiro amor, aqui nasce o mover de Deus. João, você chegou, nós estamos encerrando esta live, mas ela vai ficar gravada e você poderá ouvir tão logo a gente esteja saindo daqui e liberando essa live gravada. Foi muito bom, João, Dora, Renata e Eduardo, terem vocês aqui junto comigo. Amanhã, às 20 horas em ponto, nós vamos estar aqui, 20 horas, se Deus nos permitir, vamos estar aqui para a parte 9 da Igreja Cruzando os Séculos. Nós estamos na igreja primitiva, a igreja de Éfeso. Nós ainda vamos continuar para entender o que aconteceu naquele primeiro século da igreja cristã. Eu convido você que ainda não está inscrito no meu canal aqui no YouTube ou aqui no Instagram, que você venha me seguir. Vamos tornar esta conta significante para que essa mensagem possa ir mais longe. Também pega esse aviãozinho, anote os seus amigos e dispare esse vídeo para todos aqueles que você conhece. Eu preciso de você para levar esta mensagem mais longe. Que o Senhor seja louvado e que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus. Que o Senhor seja louvado.